Quando nós falamos sobre a mudança de país, tem uma pergunta que ela é muito comum. Será que eu estou velho demais para emigrar? E talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis de se responder, porque na verdade não depende apenas da sua idade, mas sim também e principalmente da sua disposição. Qual que é o seu nível de disposição para você enfrentar esta jornada de imigração? Além disso, qual é a sua motivação para você querer mudar de país? Então, tem pessoas com 20 anos, às vezes, que ela não está disposta a enfrentar a carga que essa jornada de imigração acaba exigindo das pessoas. Mas tem sim pessoas com 50 anos que já viveram inúmeras histórias no Brasil e que elas estão sim dispostas a enfrentarem inúmeras dificuldades, inúmeros percalços para então viverem uma nova experiência, para começarem uma nova vida. Então, antes da gente colocar um peso tão grande em relação à idade, vamos começar no começo, que é olhar sobre a motivação. Qual que é o motivo que faz com que você queira sair da realidade que você já tem no Brasil? E qual que é essa realidade? Você tem uma casa própria, você tem uma carreira estável, você tem um carro que te leva para qualquer lugar, você tem segurança, você tem acesso à saúde. Como que é esta realidade? A partir disso, qual é o seu nível de disposição para você enfrentar a jornada de imigração? E quando eu falo enfrentar a jornada de imigração, saiba que não basta você simplesmente ter um visto colado no seu passaporte, que isso naturalmente vai te dar uma vida mais fácil em outro país. Porque esse é um ponto que muita gente acaba acreditando, infelizmente. E por que infelizmente? Porque isso não existe. Isso é uma ilusão. A jornada de imigração, ela é muito mais dura e menosprezada por inúmeras pessoas. Você precisa aprender a cultura do outro país e isso inclui a língua, o idioma. Será que você está preparado em relação a isso? Ao mercado de trabalho que é diferente da realidade que você conhece? O clima, por vezes, ele é diferente. Será que você estaria disposto a realmente se adaptar a esse clima diferente? E um ponto que acaba sendo muito delicado para as pessoas que acabam tendo mais idade. E por quê? Porque conforme você realmente acaba ficando mais tempo em um determinado lugar, você tem mais o quê? Referências, você tem mais raízes, você tem mais conhecimento. Então você se expor ao novo acaba sendo muito mais dificultoso, acaba sendo muito mais pesado do que para as pessoas que acabam tendo menos raízes, como são os mais jovens, que eles tendem a se arriscar muito mais na vida do que as pessoas mais velhas. Então tudo isso precisa estar na sua balança. O estar velho demais vai depender muito mais de uma questão individual sua, do seu nível de disposição, do que, por vezes, da realidade daquele outro país. Porque é você que está sendo disposto ou não a enfrentar a realidade daquele determinado país. Então, por outro lado, as pessoas mais velhas, elas têm mais maturidade. E isso, em uma jornada de imigração, faz muita diferença. Especialmente maturidade emocional. Porque as pessoas que têm mais tempo de vida, elas já passaram por dezenas de percalços. Então elas já aprenderam muitas lições. E isso deu bagagem para ela conseguir enfrentar, por vezes, dificuldades que um jovem não enfrentaria, ou que ele não estaria disposto a enfrentar, que ele não estaria disposto a tolerar. Então, às vezes, uma pessoa com 50 anos, ela tem muito mais clareza do que ela quer da vida, clareza. Ela entende que uma mudança leva tempo. Ela entende que por vezes ela vai ter que calçar a sandalinha da humildade para recomeçar em outro país. Por vezes o jovem ele não tem esse nível de tolerância. Então, ainda mais na sociedade atual, os jovens por vezes, as pessoas lá dos seus 20 anos, eles têm a tendência de quererem resultados rápidos, são mais imediatistas e isso, por vezes, leva eles a criarem uma ilusão
irreal em relação à jornada de imigração. Então, você tem os pontos positivos e os pontos negativos. E quando você coloca eles na balança, você mesmo consegue avaliar se esta jornada de imigração vai ser interessante ou não para você, de acordo com a sua motivação para sair do país, a sua motivação em querer viver uma outra realidade e também e principalmente, né, o seu nível de disposição. Às vezes você fala, não, você está doida, não vou começar do zero, talvez, aí, numa nova carreira, no outro país. Não, eu não quero realmente me colocar numa posição inferior à posição que eu já ocupo. Então, isso por si só já te traz muitas respostas em relação à jornada de imigração. Agora, é claro, quando a gente fala sobre programas de imigração, alguns pontos que realmente precisam da sua atenção. O Sistema Federal de Imigração, ele acaba tendo uma pontuação por idade. Então, o próprio sistema de imigração canadense, ele acaba valorizando perfis mais jovens em alguns processos. Mas a vida real, ela não é uma calculadora de pontos. Então, tem outros programas que eles não têm limite de idade. Eles vão avaliar a sua bagagem profissional. O quanto que você, como profissional, como pessoa, consegue contribuir para o mercado de trabalho aqui do Canadá. Inclusive, até aqui no nosso canal, nós já trouxemos histórias de pessoas que têm mais de 50 anos e que elas contaram a jornada delas de imigração e inclusive de mudança de carreira aqui no Canadá. Então pode ser que para você, não sei qual é o seu nível de conhecimento em relação à jornada de imigração, mas se você apenas olhar para o sistema de pontos que valoriza o mais jovem, obviamente você vai se frustrar. Você vai achar que talvez essa não seja uma boa opção para você. Só que há outros programas que podem valorizar justamente o seu perfil. Mas isso em nenhum momento significa que você pode se adaptar 100% à cultura aqui do Canadá, que você vai ser realizado profissionalmente, que você vai conseguir driblar aí a questão do idioma. Tudo isso você precisa avaliar antes mesmo de você chegar aqui no Canadá. A idade é apenas um dos fatores que compõem o perfil de imigração. E se você não sabe qual que é o seu perfil de imigração, nós temos um vídeo aqui no nosso canal onde eu acabo falando todos os pontos que acabam contemplando o seu perfil de imigração. E isso pode trazer mais facilidade ou dificuldade em relação aos programas de imigração, a burocracia para você conseguir chegar legalmente aqui no Canadá. Mas essa é a parte burocrática. Não se esqueça jamais, isso vale para todas as pessoas, independentemente de idade. O fator que mais derruba as pessoas aqui no Canadá e em qualquer lugar do mundo, né? Quando você fala sobre mudança de país, o que acaba mais afetando as pessoas é a adaptação. E essa é até uma conversa que eu estava tendo com a minha mãe recentemente, no Dia das Mães, inclusive. Ela tem 65 anos e eu estava até falando para ela, olha, mãe, se essa realidade que a senhora está vivendo não te faz bem, por que não mudar? Então ela comentou o seguinte, que quanto mais tempo a gente acaba vivendo em um determinado lugar, mais raízes nós vamos criando e mais aquela realidade começa a fazer parte da nossa identidade. E então sair daquele lugar acaba sendo mais doloroso. Então por isso que eu quero trazer essa reflexão para você. Será que essa mudança, por mais que não seja de país, seja uma mudança de cidade, seja uma mudança de bairro, seja uma mudança de realidade que você vive, acabe fazendo você ganhar em alguns pontos, mas talvez também perdendo em outros. Então você precisa colocar na balança, peraí, nessa mudança para outro país, o que eu vou ganhar? O que eu vou perder? Será que esse movimento realmente faz sentido para mim? Será que eu estou disposto a passar por esse processo? O que eu vou perder neste processo? O que eu vou ganhar neste processo? Porque a mudança de país, e se você achar que esse vídeo está sendo útil para você, compartilhe para outras pessoas que também estão nessa jornada de imigração. Porque a maior dor que eu acabo carregando, né, acompanhando tantas pessoas que desejam mudar de país,
é este pensamento que muitos têm que na mudança de país você apenas ganha. Você ganha uma realidade melhor, você ganha mais qualidade de vida, você ganha mais segurança, mas se esquece o que você acaba perdendo, porque você sempre estará perdendo alguma coisa. Então, tenha sempre isso em mente. Se você genuinamente, verdadeiramente está disposto a passar por este processo, você, independentemente de idade, você já olhou o site oficial, você é um profissional qualificado, às vezes tem experiência de trabalho em área em demanda, você realmente quer viver isso? Saiba que se você estudar ali os programas de imigração, pode ser que você encontre sim uma oportunidade para você, porque há programas que não têm limite de idade. Então, eu acho muito perigoso quando a gente tenta encontrar uma resposta universal. Achar que, não, a pessoa com 50 anos, ela conseguiu, então eu também consigo. Beleza, mas qual que era a realidade daquela pessoa? Qual que é a sua realidade? O que você está buscando? Então, não existe uma idade perfeita para você imigrar. Ah, como se todo mundo que tem 20 anos vai ser feliz em outro país. Como se a pessoa de 25 anos ela fosse naturalmente se adaptar àquele país. Não é bem assim. Tudo começa na motivação em querer sair do país e na disposição para construir essa nova vida. Aí então você vai encontrar a resposta que você está buscando. Então já deixo aqui aberto o espaço dos comentários. Eu quero ouvir a sua realidade. Por qual motivo você deseja sair do Brasil? E o que você está buscando nessa mudança de vida aqui para o Canadá? Será que você estaria disposto a trilhar a jornada de imigração? Já começou a estudar o idioma? Vamos começar por aí. Então, quem sabe aí você encontre a resposta para a sua pergunta. Será que você está realmente velho demais para conquistar os seus objetivos? E se você gostou desse vídeo, se você gostou do que nós falamos por aqui, eu já te convido a você assistir os outros vídeos aqui do nosso canal. Nós temos praticamente 1000 vídeos aqui no nosso canal, onde nós falamos um pouco mais sobre a vida aqui no Canadá. Se você gostou, já deixa o seu like aqui no vídeo. Te convido a também se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botão aqui embaixo, clique nele para se tornar um inscrito e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!